Eu recebi de Jesus uma missão especial de anunciar ao mundo uma palavra divinal, palavra santa e pura do Evangelho do Senhor, palavra que transforma vidas para o meu consolador. Quanta maldade existe neste mundo, aprisionando esta humanidade. Preciso lutar com amor para salvar os homens de boa vontade. E a missão que recebi de Jesus, com amor quero executar, tirando almas do pecado e colocá-las no rebanho do irmão Aldo. Existem almas humildes no caminho da escuridão. Tenho que mostrar-lhes a luz, pois esta é a minha missão. Ando no caminho estreito, entre rosas preciosas, amparada por meu Jesus e a querida Santa Avó Rosa. Assim vou seguindo meu caminho, sempre cantando vitórias, com a certeza que no céu me esperam Jesus e a Avó Rosa, para um galardão me entregar, para um galardão me entregar.
Prezados irmãos, nesse instante daremos início à nossa reunião. Primeiramente, eu dirijo a todos a minha saudação, que faço em nome da Santa Vó Rosa, também do profeta Santo Irmão Aldo, desejando que todos vieram para mais esta reunião com seu espírito preparado, não só para receberem a bênção, a graça do nosso Deus, mas também para adquirirem mais conhecimento, mais sabedoria e, é claro, prestar a Ele o seu culto de louvor, adoração e glorificação. Recebamos também, irmãos, o abraço e a bênção do nosso profeta Santo Irmão Aldo, e que todos se sintam bem-vindos a mais esta reunião, crendo que estamos acompanhados de santos e anjos, os quais o nosso Deus já enviou para aqui estar conosco, para receber todo o nosso louvor e também abençoar a vida de cada um. Basta para isso, irmãos, crermos e, é claro, buscarmos o mérito, porque esses santos, esses anjos, eles vêm com todo o poder, com toda a autoridade de Deus para não só abençoar a nossa vida, conceder aquilo que nós precisamos, mas também para transformar o nosso espírito. Portanto, creiam assim e que todos participem de mais esta reunião com muita fé, também com muita devoção. Eu convido agora aqui, por gentileza, os que estão assentados e que puderem, que se coloquem em pé. Nós iremos fazer uma oração, dando início à nossa reunião. Todos em sentido de oração, também com muita fé, com muita devoção, vamos orar. Santíssimo Deus e nosso Pai, nós, os teus filhos, nos dirigimos diante da presença santíssima do Senhor e também do teu divino Espírito Santo. E viemos, ó Deus, com o objetivo primeiro no nosso espírito de honrar, glorificar e bendizer o teu santíssimo nome e todo o seu reino. Honrar, glorificar a Jesus, o nosso mestre, a Mãe Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e também ao profeta Santo Irmão Aldo. Mas também, ó Deus, sentimos no nosso espírito, no nosso coração, o desejo de sermos alcançados pela tua bênção, pela tua graça e até mesmo pela tua misericórdia. Ao participarmos desta reunião, nós esperamos, ó Deus, que as tuas virtudes possam recair sobre nós, fortalecendo a nossa fé, o nosso espírito e também alimentando a nossa vida espiritual. Santa Vó Rosa bendita, também a Senhora e ao Senhor Santo Irmão Aldo, pedimos a bênção para mais esta reunião. Que o teu amparo, a tua graça, a Santa Vó Rosa e também a direção do Senhor a Santo Irmão Aldo possa estar conosco do início ao fim. Pedimos também, Santa Vó Rosa, a tua bênção, a tua proteção para aqueles nossos irmãos que estão a caminho desta reunião e para aqueles que, por motivo justo, aqui hoje não puderam comparecer. Que a tua bênção, a tua graça e o teu amparo também esteja com eles, lhes confortando, lhes concedendo aquilo que eles necessitam. E por tudo, por mais esta reunião que estamos iniciando, por mais esta oportunidade, pela presença de santos e anjos e também pelas bênçãos que cremos que já estamos recebendo. Nós, os teus filhos, te agradecemos e declaramos, portanto, iniciada a nossa santa reunião. Amém. Vamos cantar o hino do nosso inário de número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade, a nossa nação doutrina e a nossa força andarmos sempre na verdade.
Amém. Irmãos, neste momento eu farei a leitura da mensagem referente ao centenário do nosso profeta Santo Irmão Aldo, cujo título é Irmão Aldo, nosso companheiro. Desde o início, Deus nunca deixou o seu povo sozinho. Em cada momento da história da salvação, Ele levantou homens escolhidos para caminhar ao lado daqueles que lhes eram confiados. Foi assim com Noé, preservando a esperança em meio ao dilúvio, com Abraão, conduzindo uma geração pela fé, com Moisés, guiando Israel na longa travessia do deserto, com Davi, pastoreando o povo escolhido, e com tantos profetas enviados para anunciar sua vontade. Na plenitude dos tempos, o próprio Senhor Jesus caminhou entre os homens, ensinando, consolando e revelando-se como o bom pastor, aquele que conhece cada um de suas ovelhas, vai adiante delas e jamais abandona o seu rebanho. A história da salvação é, portanto, a história de um Deus que caminha com seu povo. Esta mesma providência divina também se manifesta na história da Igreja Apostólica restaurada. Ao restaurar a sua obra, Deus não apenas revelou sua vontade, mas continuou cuidando dos seus filhos por meio daqueles que escolheu. Após a missão da Santa Vó Rosa, preparou aquele que daria sequência a este cuidado, conduzindo o rebanho com o mesmo amor e dedicação. O hino da semana resume o Santo Irmão Aldo em uma palavra tão simples e, ao mesmo tempo, tão profunda: companheiro. Antes de recordarmos o profeta, o primaz ou o santo sucessor, temos a oportunidade de lembrar de alguém que caminhava e ainda caminha ao lado do povo, partilhando suas alegrias, fortalecendo e amparando nas dificuldades, sem permitir que os nossos olhos se desviem do foco principal, o reino dos céus. Os versos do hino revelam com clareza esta experiência. Quando a luta se torna difícil e a batalha parece pesada demais, clamamos e encontramos o auxílio. Quando o caminho exige perseverança, uma mão se estende para nos sustentar. Quando surgem as incertezas, encontramos um amigo fiel que continua a apontar para Deus. Essa é uma das mais belas características do verdadeiro pastor de nossas almas. Estar presente em cada circunstância, fortalecendo, amparando e conduzindo sempre em direção ao reino dos céus. Nesse centenário de sua existência, é fundamental compreender que celebrar o Santo Irmão Aldo é, acima de tudo, reconhecer e agradecer a forma como Deus escolheu cuidar de sua igreja. O maior presente que os céus nos concedeu não foi apenas um líder para indicar o caminho, mas um companheiro fiel para percorrê-lo conosco. Um companheiro cuja presença transmite segurança, cujos conselhos fortalecem a fé e cujos exemplos de vida continuam a inspirar gerações. Por isso, hoje cantamos com corações verdadeiramente agradecidos. Companheiro meu, companheiro seu, foi o melhor presente que Deus nos concedeu. Assim, celebramos não apenas a memória de um homem escolhido, mas o amor de Deus que, em sua infinita providência, jamais permitiu que o seu povo caminhasse sozinho. Vamos ouvir na sequência, pelo coral, o hino intitulado Irmão Aldo, nosso companheiro.
todos os caminhos da vida precisamos de alguém para guiar nossos passos pelas veredas do bem. Por isso agradecemos a Deus, nosso Criador, pelo santo irmão Aldo, companheiro e protetor, companheiro meu, companheiro seu, tudo de bom em nossa vida que nos aconteceu. Companheiro meu, companheiro seu, foi o melhor presente que o nosso Deus nos deu. Quando as lutas se tornam difícil e a batalha dura de travar, clamamos pelo santo irmão Aldo e ele vem nos ajudar. Junto com a Santa Avó Rosa, nos estende a sua mão e com luzes gloriosa nos dá a divina proteção. Companheiro meu, companheiro seu, tudo de bom em nossa vida que nos aconteceu. Companheiro meu,
e o nosso Deus nos deu. Irmãos, na sequência, nós agora passaremos para um sacramento muito importante, sacramento da consagração. Irmãos, é um momento muito solene, também muito importante, porque não se trata de um evento social ou somente um evento formal, mas é um sacramento espiritual, onde cremos que Deus, o nosso Pai, Ele envia santos e anjos para receber o voto do casal, para abençoar a criança e também, é claro, abençoar o casal, fortalecendo a fé, dando conhecimento e sabedoria, para poder, então, cumprir esta nobre missão de criar santos para o nosso Deus. Portanto, para isso, eu chamo aqui à frente nosso irmão Cleito Bianco das Neves e a nossa irmã Andriele de Queiroz Moreira Neves, trazendo o pequeno Giovanni Antônio de Queiroz Moreira Neves. Como eu disse, é um momento muito solene, que deve haver reverência por parte de todos nós, porque nós cremos que é um evento especial e que Deus, Ele, então, neste instante, Ele contempla esta cerimônia. E como faz parte do sacramento, eu irei agora falar algumas palavras dirigidas especialmente aos pais, a respeito não só deste sacramento, mas também da grande responsabilidade. Então eu digo para o nosso irmão, para o Cleito e também para a Andriele, que este momento é um momento de gratidão. Um momento de gratidão e de entrega. Gratidão por quê? Porque Deus, o nosso Pai, concedeu a vocês a participação no plano mais perfeito dele, que é a criação de santos para o seu reino. É momento de entrega porque neste momento vocês fazem o voto de entregar esta vida a Ele, Deus. Não que não pertença esta vida a Ele, mas Deus, Ele concede filhos aos casais, esperando que cumpram com a missão para a qual Ele designou. Portanto, a consagração se constitui nesta entrega, onde esta vida deixa de ser uma vida comum e passa a ser exclusiva de Deus. Agora, isso não tira a responsabilidade de vocês no cuidado que devem ter na criação, na formação desta vida. Pelo contrário, aí que entra a responsabilidade e a missão de vocês dois. Porque Deus, Ele entrega para vocês uma vida perfeita, isenta de pecado, isenta de todos os males que existem neste mundo. E Ele espera que esta vida um dia retorne para Ele da mesma forma com que Ele criou. Só que isto depende agora, nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida de vocês. A responsabilidade é de vocês, para cuidar, para zelar
desta pequena vida. E quando eu digo zelar, quando eu digo cuidar, eu não digo somente no sentido, vamos dizer, material. Sentido de prover recursos ou dar um bem-estar, seja físico, material, às vezes cuidando da saúde, cuidando da alimentação. Mas este cuidado deve e precisa ir muito além disso, que é o cuidado, a educação moral e espiritual. Então é isso que faz a diferença na vida de uma criatura de Deus. Porque todo este cuidado moral e espiritual que vocês precisam e devem passar para este pequeno, para o Giovanni, é que fará toda a diferença no dia de amanhã. Quando ele já tiver consciência do bem e do mal, então ele saberá escolher o de melhor para a sua vida, que é o caminho do reino dos céus. E isto, eu sempre digo, que depende muito do exemplo. Eu me lembro que a missionária, ela falava muito a respeito disso. Ela falava que às vezes existe uma criança que tem um mau gênio, ou às vezes é uma criança mal criada, e às vezes a pessoa fala, mas essa criança puxou pelo avô, puxou pela avó, puxou pela mãe. A missionária dizia, criança não herda esse tipo de comportamento. Criança aprende. E especialmente dentro do lar, aprende com os pais. Por isso que eu digo que o exemplo nesta fase é muito importante. Eu sempre digo, quando realizo uma consagração, eu digo o seguinte, que os pais precisam viver aquilo que querem para os seus filhos. Então, se querem um futuro promissor, se querem uma pessoa formada para Deus, de respeito, de caráter, uma pessoa que valoriza, no caso do apostólico, valoriza a obra desta igreja, valoriza a nossa doutrina, tenha fé nos santos, na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo, em Jesus, na Mãe Virgem Maria, valorize a nossa doutrina e a nossa disciplina, então vivam isso. E com certeza o seu filho também seguirá os seus passos, seguirá o seu exemplo. Então, eis aí a importância do bom exemplo. Isto está na doutrina. Então, existe também um ensinamento que está na doutrina que diz assim, ensina a criança o caminho que deve seguir. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, observe a importância, como eu disse, da criação, da formação nos primeiros anos de vida. Porque é o alicerce, é a base para uma vida futura, uma vida com Deus, uma vida com a Santa Avó Rosa, uma vida com o nosso Santo Irmão Aldo, uma vida de responsabilidade, de boa moral, uma vida que seja útil não só para a nossa igreja, mas para a sociedade. Então, que estas palavras fiquem em vossos corações, e eu creio, acredito que este é o desejo de vocês, criar este pequeno para Deus. E é claro que é também um desejo da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, enfim, de Deus, e acredito que de toda a Irmandade Apostólica. Agora, só depende de vocês, Cleito e Andriele, para que esta pequena vida se desenvolva dentro dos preceitos da nossa igreja e também daquilo que Deus exige e deseja de cada um dos seus filhos. Que a Santa Avó Rosa, que o Santo Irmão Aldo abençoe grandemente a vocês, dando bastante sabedoria e entendimento para saber, então, criar este pequeno e um dia devolvê-la a ele com as mesmas virtudes, com as mesmas qualidades que ele criara. Amém. Agora eu convido a igreja que, por gentileza, se coloque em pé. Nós iremos, neste momento, fazer uma oração, entregando esta pequena vida ao nosso Deus.
Todos em sentido de oração, oremos. Santíssimo Deus e nosso Pai, neste momento estamos nós aqui reunidos junto com este casal, Cleito e Andriele, os quais vieram diante do teu altar para apresentar ao Senhor esta pequena vida, Giovanni Antônio de Queiroz Moreira Neves. Portanto, ó Deus, aqui está em meus braços esta pequena vida e apresentamos ao Senhor e pedimos que o Senhor tome conta desta vida e que também escreva o nome deste pequeno no livro da vida. Giovanni Antônio de Queiroz Moreira Neves. E que o Senhor, ó Deus, juntamente com a Santa Vó Rosa, com Jesus, com a Mãe Virgem Maria e o nosso profeta Santo Irmão Aldo, proteja esta vida e também dê muita sabedoria para os pais, para o Cleito e para a Andriele, saber criar esta vida para o Senhor, nos retos caminhos traçados pela Santa Vó Rosa e também pelo nosso profeta Santo Irmão Aldo. Portanto, em nome do Senhor, em nome de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do nosso profeta Santo Irmão Aldo, eu declaro, portanto, consagrado ao Senhor, a Deus, esta pequena vida. Giovanni Antônio Queiroz Moreira Neves. Amém. Vamos cantar agora, irmãos, o hino próprio da consagração. Esta vida, ó Jesus, dedicamos a Ti. Amém. Em nome da Santa Vó Rosa e do nosso profeta Santo Irmão Aldo, declaro, portanto, consagrado ao nosso Deus, Giovanni Antônio de Queiroz Moreira Neves. Amém. Pode se sentar, irmãos. Muito obrigado. Em sequência, nós ouviremos um solo intitulado Gravei o Teu Nome. Eu tenho um lindo nome no meu coração, gravado com letras de ouro que não se apagarão. Rosa, Santa Vó Rosa, rosa do meu coração. Querida Vó Rosa, a quem direciono
divina flor. Assim como gravei o teu nome, ó vó Rosa querida, te peço que escrevas o meu no livro da vida. Assim como gravei o teu nome, ó vó Rosa querida, te peço que escrevas o meu no livro da vida, no livro da vida, no livro da vida, da eterna vida. Oh, querida Santa Vó Rosa, vou falar com a Senhora agora. Estou cantando e confiando que estás aqui nesta hora. Sem a Senhora não posso ficar, nem sequer um dia, um só dia. Se tua graça me faltar, minha alma ficará vazia.
quero aceitar tudo de ti, com alegria no meu coração. Eu quero um servo humilde, aceito a tua correção. Descuidar só pouquinho, peço que chames minha atenção. Se eu desviar do teu caminho, segura firme a minha mão. Que momento tão solene, quando nesta igreja eu estou. Ouvindo e aprendendo a doutrina
isso eu fico em silêncio, ouvindo com muita atenção. As palavras procedentes de uma santa direção, porque vem do irmão alto, nossa santa inspiração.
atribulado pelo mundo da ilusão, sem conhecer a palavra verdadeira, sendo amarrado por cobiça e ambição, vivia preso no meio da servidão, tendo amor pelo vício e a vaidade, na soberba do orgulho e da paixão, sem perceber que faltando humildade, mais perto estava a minha condenação. Mas um dia alguém me despertava para ouvir uma mensagem de amor de uma igreja que Jesus governava, uma doutrina pura e santa do Senhor. Esta mensagem transformou o meu viver, me libertou da escravidão e do pecado, me ensinou e me fez compreender como servir a Deus e ser santificado. Vivo feliz nesta igreja poderosa, porque Jesus sempre comigo está, e sendo servo da minha Santa Avó Rosa, tenho consolo e coragem para lutar neste caminho puro, santo e vitorioso, com esta fé que me deu a liberdade. Eu vou pregando aos corações generosos esta palavra que é firmada na verdade. A cada dia, a cada hora que se passa, vai nos corações esta palavra penetrando, sem distinção nem de raça e nem de cor. Almas preciosas para Deus vai ajuntando, pois a nossa Santa Rosa querida vai sempre à frente para o céu nos comandando. Os anjos e santos cheios de pureza e vida, as vitórias desta igreja vão contemplando. Irmãos, eu convido agora a todos para juntos meditarmos na mensagem do nosso boletim. Irmãos, o momento da mensagem é também um momento muito importante. Eu sempre digo que tudo que é realizado na nossa igreja, principalmente no transcorrer das nossas reuniões, tem o seu objetivo e tem a sua razão de ser. Portanto, eu digo que não existe, durante as nossas reuniões, momentos mais importantes ou menos importantes. Então, todos os momentos têm a sua importância. Por isso que o nosso santo irmão Aldo, ele sempre nos ensinou a participarmos das nossas reuniões com muita fé, com muita reverência, com muito respeito, do início ao fim. Porque todos os momentos é momento importante. Então eu quero agora, juntamente com os irmãos, meditar na mensagem proposta para esse final de semana, cuja mensagem
É uma mensagem do nosso santo irmão Aldo, publicada em boletim de julho de 1999. E o título dessa mensagem é Família, Projeto Divino e Alicerce da Vida. Então ouça, irmãos, com muita atenção o que diz o nosso santo irmão Aldo já naquela época, no ano de 1999. A família é uma instituição divina e social, formada pela união do homem e da mulher no matrimônio. E quando há filhos, constitui-se a família elementar. Desde o princípio, Deus estabeleceu a família como núcleo da criação. Portanto, disse: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. A família é responsável por promover a educação, transmitir valores e influenciar o comportamento dos seus membros por meio social. O papel da família no desenvolvimento de cada indivíduo é fundamental, pois é no seio familiar que se aprendem os valores éticos, morais, espirituais e sociais que servirão de base para toda a vida. O lar deve ser um lugar de harmonia, afeto, proteção e apoio mútuo. Relações de confiança e segurança proporcionam unidade e bem-estar. A família é chamada a ser um refúgio diante das dificuldades, um espaço onde se aprende a amar e a perdoar. Jesus nos ensinou na parábola do filho pródigo que, mesmo quando há afastamento e erros, o retorno à família é fonte de restauração e vida. Isso mostra que a família é lugar de acolhimento e reconciliação. O matrimônio é uma aliança sagrada. Jesus afirmou: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. A separação não deve ser vista como algo natural, mas como uma ruptura dolorosa. O caminho correto é a superação, o perdão e a paciência. A verdadeira sabedoria está em cultivar o amor conjugal e familiar, pois dele nascem os filhos e se perpetua a obra de Deus. Crescei e multiplicai-vos. Muitos casais que perseveram na união puderam formar famílias sólidas e abençoadas, testemunhando que a fidelidade gera frutos preciosos. A falsa modernidade, marcada pela crise de valores, muitas vezes tentam relativizar a importância da família. Mas o desvirtuamento dos laços familiares é um perigo real, capaz de gerar prejuízos irreversíveis. A liberdade sem disciplina conduz ao egoísmo e à incapacidade de amar. O apóstolo São Paulo exorta dizendo assim: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E às esposas ele disse: a mulher sábia edifica a sua casa. Assim, cada membro da família tem responsabilidade diante de Deus. Nos momentos de crise, é necessário lembrar que o silêncio e a paciência são armas poderosas. Verdadeiro é o ditado: quando um não quer, dois não brigam. O perdão sincero e a misericórdia são chaves para restaurar relacionamento. Jesus ensinou: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A poligamia comum em tempos antigos foi rejeitada por Deus,
pois o plano divino é a união fiel entre um homem e uma mulher. A traição e a infidelidade trazem dor e remorso. O mandamento é claro: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Cada pessoa deve cuidar da família que Deus lhes concedeu, pois todos somos parte da grande família celestial. A verdadeira felicidade está em valorizar e proteger o lar, pois diante do juízo de Deus, daremos conta das nossas escolhas. A família é tudo. É o alicerce da sociedade e da vida espiritual. É nela que aprendemos a amar, a perdoar e a servir. Por isso devemos cultivar o convívio familiar com responsabilidade e fé, lembrando sempre que somos parte da grande família de Deus. São Lucas registrou: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo esteja sempre sobre cada família, fortalecendo-a para que permaneçam firme, vitoriosa e herdeira da vida eterna no reino dos céus. Então, irmãos, está aí esta mensagem do nosso santo irmão Aldo, e aqueles, é claro, que puderam, já nessa época, ouvir do nosso santo irmão Aldo estas mensagens. Eu digo isso, irmãos, porque a mensagem é de 1999, e pode existir muitos jovens hoje em nosso meio, que às vezes até já constituíram família, e que não tomaram conhecimento desta mensagem, ou seja, desta preocupação do nosso santo irmão Aldo em preservar a família. Irmãos, e por que o nosso santo irmão Aldo, ele tinha esta preocupação? E hoje, acredito que os nossos irmãos do conselho também, eles têm percebido o descaso de muitos a respeito da família, e é por isso que eles vêm republicando estas mensagens. Mas o nosso santo irmão Aldo, irmãos, ele tinha um cuidado muito grande com a família, ele tinha uma preocupação muito grande com a família, exatamente porque ele disse: a família é um projeto de Deus. E sendo um projeto de Deus, nós sabemos que é um projeto espiritual. Porque o objetivo de Deus, hoje, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Jesus e da Mãe Virgem Maria, o objetivo destes santos aqui na terra, irmãos, sempre foi e será espiritual. Então, quando Deus instituiu a família, ou seja, através da união de um homem e de uma mulher, ele não o fez, irmãos, para satisfazer os caprichos carnais, mas Deus fez com um objetivo, como eu disse, espiritual, de fazer crescer, multiplicar o seu reino através da criação de santos para a sua glória. Irmãos, mas infelizmente nós temos observado nos dias de hoje, isto aí no mundo, mas infelizmente isso tem influenciado até dentro da igreja, irmãos, um descaso muito grande quanto à família. Os valores da família têm caído por terra. Tem desgastado durante os anos. E as pessoas não valorizam mais a união. As pessoas não valorizam mais a família. Irmãos, e como diz a palavra do nosso santo irmão Aldo, isto é perigoso.
para a sociedade e principalmente para a obra de Deus. E por que, irmãos, que isto traz um perigo muito grande e que nós precisamos olhar com muito carinho, atentar a esses ensinos, a esses alertas do nosso santo irmão Aldo? Porque, como eu acabei de citar, o projeto de Deus é espiritual. Então, o plano de Deus é criar santos para a sua glória aqui na terra. Irmãos, e é dentro da família que se inicia esta criação. Eu poderia dizer para os irmãos, fazendo um exemplo material, eu poderia dizer que é a semelhança de uma incubadora. Acredito que os irmãos sabem o que é uma incubadora. É onde ali tem o cultivo às vezes de mudas, um viveiro, ou até mesmo de animais que são vulneráveis, às vezes ainda uma vida muito nova, e que não tem condições de encarar ou de enfrentar as intempéries da vida, do mundo. Então, estas vidas são cuidadas, são zeladas. Ali é controlada a temperatura, é controlado a umidade, tudo é controlado para que aquela pequena vida se desenvolva e, após estar apta, estar já formada, aí sim irá para a natureza. Irmãos, se nós olharmos para a nossa vida espiritual, isso acontece da mesma forma, dentro da família. Então, como diz o nosso santo irmão Aldo, é lá na família que molda o caráter da criatura. Então, é dentro da família, irmãos, que molda, vamos dizer assim, a personalidade de uma criatura. E aí, irmãos, que precisa existir o cuidado. Por quê? Porque pode moldar para o bem, pode moldar para Deus, para o reino dos céus, ou poderá moldar para o mundo, para as coisas ruins, para as trevas. Vai depender do quê? Vai depender da conduta, vai depender, irmãos, do proceder desta família. E é por isso, irmãos, que o nosso santo irmão Aldo, ele sempre lançava ao nosso coração estas mensagens. Porque, como eu disse, o mundo já está banalizando a família. Nós temos observado. Não existe mais valores para a família aí no mundo. Só, irmãos, que nós, como Igreja Apostólica, nós, como povo do Consolador, nós fomos chamados e nós fomos preparados para fazermos a diferença. Para conter este avanço do mal contra a família e preservar aquilo que nós temos. Então, isto é missão, isto é o papel do apostólico. É preservar a família, é cuidar da família, porque é lá onde será formado, é lá onde será moldado verdadeiros apostólicos, verdadeiros filhos de Deus. Logo, irmãos, se for uma família destruturada, que não vivem os preceitos ensinados por esta igreja, corre o sério risco de ser prejudicada por aquilo que o mundo hoje oferece e prega como certo. Então nós, irmãos, temos que tomar este cuidado. Nós precisamos cuidar, zelar daquilo que Deus nos concedeu. Ainda na mensagem da semana passada, os irmãos se lembram muito bem que os nossos irmãos do conselho, eles publicaram uma mensagem do santo irmão Aldo, onde ele falava dos talentos. Daquele homem que confiou aos seus servos
os talentos. E a família, irmãos, é um talento que Deus confiou àqueles que se propuseram a se unirem e formar um lar. Então é um talento que Deus concedeu e que precisa ser cuidado, que precisa ser zelado, para que haja nesta família frutos para Deus, frutos para o reino dos céus. Só que, irmãos, que para isso, nós precisamos, muitas vezes, lutar muito. Porque eu sei que alguns que ouvem poderiam pensar consigo, mas é difícil, né? Porque às vezes enfrenta dificuldades, enfrenta problema na família, às vezes enfrenta desavença e tantas coisas. Irmãos, mas eu sempre digo, se fosse fácil, não precisava existir a Igreja Apostólica. Não precisava vir a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, nos preparar, nos ensinar. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E nós estamos vivendo neste mundo. E estamos sujeitos, irmãos, às lutas, às dificuldades. Mas nós precisamos nos apegarmos com os nossos santos, com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo. E se preciso for, até renunciar de muitas coisas na nossa vida. Por quê? Porque às vezes nós observamos, irmãos, que existe um lar, às vezes existe um casal que se uniram, formaram família e depois de 10, às vezes 15, 20 anos, ou alguns até mais, aí chega no final daquele relacionamento e a pessoa fala assim, não dá mais, não consigo mais viver junto. Irmãos, e aí fica a pergunta, depois de 10, depois de 15, depois de 20 anos, vivendo juntos, irmãos, e chega um momento que rompe aquele relacionamento, causando prejuízo não só para si, mas para os filhos, para a igreja. E por que isso, irmãos? Não, irmãos, estou aqui para julgar, mas é a falta de olhar para os ensinamentos da Santa Avó Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo. É falta, irmãos, de cultivar na sua vida uma virtude muito importante, a virtude da humildade. Porque o lar, a família, irmãos, deve ser, vamos dizer assim, um porto seguro, onde os seus participantes busquem apoio, busquem perdão, busquem amor, busquem consolo nas horas difíceis, nas horas de dificuldades. E não pode ser, irmãos, transformada em um campo de batalha. E é o que tem acontecido muito. Porque este mundo está mal. E às vezes um componente daquela família, às vezes sai para trabalhar, às vezes enfrenta luta, às vezes enfrenta dificuldades. E volta para casa, volta para o lar, às vezes na esperança de buscar um consolo, de buscar uma palavra amiga, uma mão amiga a lhes consolar, um ombro amigo, para que possa lhes apoiar, e às vezes chega e encontra totalmente diferente. E é isso, irmãos, que vai corroendo a família, que vai corroendo a união. Por isso que eu digo que precisa existir a humildade. Humildade, como eu sempre digo, para reconhecer as suas falhas, as suas próprias fraquezas e para reconhecer a falha e a fraqueza do seu companheiro ou da sua companheira. Porque o que muito acontece, às vezes o casal vem
de uma família, né? Às vezes o homem vem de uma família, a mulher vem de outra família, e nem sempre existem os mesmos costumes. Às vezes tem um costume diferente, às vezes o outro tem um comportamento diferente. E como dizia a missionária, antes do casamento, tudo é maravilha, se sujeita a tudo. Eu lembro que a missionária sempre dizia, às vezes a moça chega para um rapaz, está ali encantada, e o rapaz fala, mas eu não tenho nem condições, eu não... Aí a moça vira e fala, não, com você eu moro até debaixo da ponte. Não, vamos casar aqui. Aí a missionária dizia, casa, passa alguns meses, acaba aquele encanto, e aí surgem as brigas e as desavenças. E uma possível separação. Irmãos, mas o que é mais doloroso a gente observar nos dias de hoje, que a separação vem acontecendo não só num casal jovem, como eu disse, às vezes é um relacionamento de anos, e de repente tudo se acaba. E aí é como diz o nosso santo irmão Aldo, não podemos, irmãos, achar que isto é normal. Não é, irmãos, normal. Pode ser normal lá para o mundo, mas para o povo de Deus, como diz o nosso santo irmão Aldo, isso deve ser doloroso. Então, irmãos, nós precisamos cuidar daquilo que nós recebemos. Nós precisamos cuidar da nossa família. Porque, como eu disse, ela pode ser tanto útil para Deus, útil para a nossa igreja, como também pode ser prejudicial, dependendo da maneira como nós agimos, dependendo da maneira como nós estamos tratando o nosso relacionamento. E precisamos entender que o casamento, irmãos, é uma via de mão dupla. Então, a responsabilidade não é só de uma parte. Porque às vezes o que acontece muito é isso. Às vezes, uma das partes exige muito, mas não colabora. E quando eu digo, irmãos, uma das partes, não digo somente entre o esposo e a esposa, também entre os filhos. Então precisa existir, irmãos, este companheirismo. Precisa existir comprometimento de todas as partes. E como eu disse, às vezes, se for preciso e necessário, abrir mão até, às vezes, de algo que é direito. Abrir mão para não causar desavença, para não causar divisão, contendas dentro do lar. Porque, irmãos, às vezes são coisas tão banais, às vezes são coisas insignificantes, que leva a uma separação. Tudo por falta da humildade. O orgulho fala mais alto, às vezes em muitos corações. E aí, irmãos, causa prejuízo para a igreja, porque é o nome da igreja, causa prejuízo para os filhos, que às vezes têm filhos, ficam abandonados. E tudo meramente por capricho de uma das partes. Então, irmãos, nós precisamos ouvir com muita atenção estas mensagens, estes conselhos, estes alertas, porque não espere, irmãos, que o mundo irá melhorar. O mundo está caminhando para o abismo, está de ladeira abaixo. Só que nós precisamos fazer a diferença. Então, nós precisamos, irmãos, preservar aquilo que nós temos aprendido, preservar aquilo que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos concederam. E eu digo para os irmãos, às vezes muitos pensam assim, que existe pregação, existe até hino da nossa igreja que fala que a nossa igreja ainda será conhecida no mundo todo. Irmãos, e uma das formas que nós temos para
que isto seja concretizado é vivermos aquilo que nós temos aprendido. Por quê? Porque chegará um dia em que lá fora o mundo, irmãos, estará impossível de viver. E se nós preservarmos aquilo que nós temos aprendido, se nós formos verdadeiramente apostólicos, então aí nós iremos brilhar. Aí esta igreja irá aparecer aos olhos das criaturas. Agora, se nós deixarmos que as coisas do mundo, os costumes do mundo, as modas do mundo influenciem a nossa vida, irmãos, seremos luzes apagadas diante dessas criaturas. Ainda tem um ensino aqui no nosso Santo Irmão Aldo que diz assim, ó, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Aí muitos pensam consigo, mas então a minha casa já está salva, porque eu creio. Mas crer não é só falar. Crer não é só pronunciar, eu creio na Santa Vó Rosa, eu creio no Santo Irmão Aldo. Porque aquele que crê, obedece. Porque se eu creio no Santo Irmão Aldo e ele me ensinou, então eu vou obedecer, porque eu creio nele, creio na palavra dele, creio nos ensinos dele. Então, quando o nosso Santo Irmão Aldo cita esta promessa, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvos tu e a tua casa, tudo isso está englobado. É obedecer a doutrina, é obedecer a disciplina, é crer na Santa Vó Rosa, é crer nele, Santo Irmão Aldo, é crer na promessa do Consolador, é viver aquilo que eles viveram, é viver aquilo que esta igreja ensina. Isto é crer em Jesus, isto é crer em Deus. E se crermos assim, esta promessa se concretizará na nossa vida. E aí sim, a nossa casa, o nosso lar será salvo. Então, irmãos, vamos dar crédito nessas palavras. Não só para que a nossa vida seja bem-aventurada, mas para que também nós venhamos a cooperar com a Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, com o Reino dos Céus, na obra de salvação confiada a esta Santa Igreja Apostólica. Então, irmãos, esse deve ser o nosso papel. Esta deve ser a nossa missão. E está aí, o ensino está aí, irmãos, como diz, o manual para vivermos tudo isso está em nossas mãos. Basta agora nós seguirmos. E se seguirmos, seremos bem-aventurados. Então, irmãos, eu deixo aí estas palavras, essas recomendações em seu coração, e que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo lhes ajude, lhes abençoando grandemente, fazendo compreender essas palavras e também a terem força, sabedoria e entendimento para bem cumprir com a sua missão aqui na terra de verdadeiros apostólicos. Amém. Para encerrar, nós ouviremos pelo coral o hino intitulado Irmão Aldo, Precisamos do Senhor. Se estás cansado, se está triste e abatido, desanimado desta vida, meu irmão, com reverência e amor no coração, diga o nome do profeta do Senhor. Precisamos
Na família, problemas de saúde, e no trabalho, a falta de felicidade. Clame o nome do profeta poderoso, pois ele é santo, justo e muito amoroso. De Deus, povo do último profeta, sempre unido, a vitória será certa, anunciando o evangelho do Senhor, para que o mundo creia no Consolador. Irmãos, muito obrigado a todos pela sua participação. Agradeço também aos nossos irmãos do coral, aos músicos, regentes, pelos hinos. Que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo recompensem a todos. Nós iremos agora, irmãos, orar, encerrando a nossa reunião. Eu convido que, por gentileza, os que estão assentados, que puderem, que se coloquem em pé. Nós vamos orar. Santíssimo Deus e nosso Pai Celestial, chegamos ao final desta reunião na Tua Santa Igreja, crendo que o Senhor olhou e está olhando por nós, ouviu as nossas orações, as nossas preces, e também, ó Deus, fortaleceu o nosso espírito. Por tudo isso nós honramos, glorificamos ao Senhor, ao Teu Divino Espírito Santo. Também prestamos honra, louvor, adoração a Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e ao nosso Santo Irmão Aldo. E nesse instante, Santa Avó Rosa bendita, estamos nós apresentando à Senhora os nossos pedidos, as nossas orações. Cremos que a Senhora recebeu de Deus, de Jesus, o poder
de conhecer a nossa vida. A Senhora sabe aquilo que nós precisamos. Portanto, neste momento, nós, em oração, apresentamos à Senhora os nossos pedidos e que a Senhora nos abençoe, nos ajude. Creio, Santa Vovosa Bendita, que esses teus filhos, neste momento, estão fazendo as suas orações, muitos pedindo à Senhora resoluções de problemas, quem sabe outros pedem por curas de enfermidades, alívio para as suas dores, outros pedem em favor de familiares, amigos, conhecidos. Portanto, Santa Vovosa Bendita, humildemente eu suplico que a Senhora ouça, atenda as orações deles, concedendo a eles aquilo que eles necessitam, aquilo que eles te pedem. Peço também, em favor dos ouvintes de Hora Milagrosa e daqueles nossos irmãos que estão acompanhando via internet. Quem sabe muitos neste momento estão também pedindo a tua bênção, a tua graça e a tua misericórdia. Também apresentamos à Senhora Santa Vovosa essas criaturas cujos nomes foram escritos e depositados sobre este altar. Que a Senhora, juntamente com Santo Irmão Aldo, possa alcançar estas vidas, concedendo a eles aquilo que eles necessitam, aquilo que eles te pedem. E por tudo, por mais esta reunião, pela presença de santos e anjos e principalmente pelas bênçãos que cremos que estão nos concedendo, nós te agradecemos. Agradecemos ao Senhor, Santo Irmão Aldo, a Jesus, a Mãe Virgem Maria, ao nosso Deus e também aos santos e anjos que cremos que estão presentes aqui conosco. E, portanto, em nome da Senhora Santa Vovosa e do Senhor Santo Irmão Aldo, declaramos encerrada a nossa santa reunião. Amém.